Pessoal, seja bem-vindo a mais um TDcast, um programa sobre pessoas de TD para pessoas de TD. Sempre procuro trazer alguém que possa agregar em conteúdo, em conhecimento, em histórias de treinamento e desenvolvimento. E hoje eu tenho uma baita convidada, Karina. Seja muito bem-vinda. Não vou te apresentar, eu gostaria que você se apresentasse para todo mundo que está nos escutando. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Pessoal, eu sou a Karina, sou gerente da Universidade Corporativa do Instituto Eldorado, trabalho com TID já tem alguns anos, com educação mais de 20 anos, e estou aqui, é uma honra conversar com vocês hoje. Que legal, obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Tenho certeza, pessoal, que vai ser um baita no podcast, a gente tem um assunto super interessante para trazer hoje, que é a tal da cultura de aprendizagem nas empresas, né? Que para mim, a cultura de aprendizagem é um dos principais motores que faz com que os colaboradores realizem ações de treinamento e se desenvolvam. Sem cultura de aprendizagem, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer isso acontecer. Concorda, não? Totalmente, totalmente. A cultura de aprendizagem ela é fundamental e ela tem que ser pensada todos os dias. Na verdade, quem trabalha com TID tem que promover um ambiente que favoreça as pessoas aprenderem, que as pessoas queiram estar ali para treinamentos, para capacitações, para certificações. Então, a cultura de aprendizagem ela é construída quando as pessoas enxergam valor naquilo que a universidade corporativa oferece. Legal. Acho que o grande X da questão na cultura de aprendizagem é o valor agregado ali nos treinamentos e o quanto aquilo faz sentido para quem está aprendendo. Vamos falar bastante desse assunto hoje, mas antes, até para quebrar esse gelo, vou te fazer uma pergunta que não está no script, mas só para a gente começar a conhecer um pouquinho mais você, né? Se você pudesse tomar um café com qualquer pessoa, viva ou não, com quem seria? Nossa, pergunta difícil, porque são né? tantas, né? Ainda mais quando você abre a possibilidade para pessoas vivas ou não. Eu acho que eu tomaria, já que a gente está falando de cultura de aprendizagem, eu tomaria um café com Edgar Schein, o pai da cultura organizacional. Eu estudei bastante toda a teoria dele, os pressupostos básicos, valores compartilhados, artefatos visíveis dentro do que ele estabelece como componentes de uma cultura organizacional. No meu mestrado, eu estudei bastante isso. Legal. Meu foco foi entender se os valores que uma empresa grande, automobilística, né, uma montadora de automóveis grande, se os valores que eles compartilhavam eram, de fato, parte da cultura. Então, se as pessoas, se eram valores apenas na parede, ou se as pessoas, de fato, compartilhavam daqueles valores. E vejam só, não vou dizer o nome da empresa, mas dos 7 valores que eles compartilhavam, apenas 3, de fato, estavam ali vivendo fazia parte. Né? Então, veja como, muitas vezes, o valor que a empresa coloca na parede não é, de fato, compartilhado entre os seus membros. Isso é bem preocupante. E cultura de aprendizagem, eu conheço muitas empresas que têm isso como valor, né? Sim. Só que a gente tem empresas que muitas delas nasceram de base familiar e foram crescendo e o negócio não ficou muito bem estruturado e aí a gente começa a ter uma cultura de aprendizagem muito implantada em presencial, né? Em não escalável. Então, a minha pergunta para ti é: como é que a gente começa a criar essa cultura de aprendizagem numa empresa que não tem essa base? É bem desafiador, viu? Eu diria que assim, a trajetória de aprendizagem precisa ser inspiradora e consistente. Legal. E aí a gente precisa ter momentos. Então, de repente, dentro de uma mesma proposta de aprendizagem, você vai ter momentos presenciais, momentos síncronos, momentos assíncronos, mas o todo precisa fazer sentido. E as pessoas precisam gostar de estar ali, querer estar ali. A universidade corporativa precisa promover conexões. Então, é por meio também do aprendizado que elas compartilham conhecimentos. Então, vem toda a questão da gestão do conhecimento envolvido. Mas se a gente está falando de uma empresa que não tem a base, o que eu diria é que o primeiro passo é o engajamento das pessoas naquilo que agregue valor para eles. Então, é o convencimento de que eu não estou te oferecendo um treinamento qualquer. Eu estou te oferecendo um treinamento que você vai aplicar no seu dia a dia de trabalho, Legal. Você vai gostar de estar ali participando e você vai se conectar com pessoas qualificadas. Então, eu diria que são 3 eixos fundamentais, né? O eixo emocional,
o funcional e o social. Mas aí eu vou fazer uma pergunta difícil para ela agora, né? Vamos lá. E quando a liderança é uma barreira de trazer essa cultura de aprendizagem para baixo? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vejo muitos líderes que não querem tirar o liderado da operação para fazer treinamento. Porque talvez, por não ter cultura de aprendizagem, o líder entende que é perda de tempo. Como é que a gente quebra isso aí? Excelente pergunta. Isso acontece muito mais do que parece, né, pessoal? Quem trabalha com T&D e está nos ouvindo ou nos assistindo sabe disso. Isso acontece com muita frequência, porque, na verdade, a falha é quando a gente não inicia o processo pelos líderes. Aí é que tá. Os líderes precisam ser embaixadores da universidade corporativa. Então, eles têm que ser os primeiros a comprar a ideia e a entenderem o valor que aquele treinamento vai trazer. E aqui eu falo de indicadores, de métricas que vão fazer com que ele consiga fazer as entregas dele. Então, se as entregas dele, do líder, dependem de indicadores que a área de treinamento ou a universidade corporativa vai apoiar, eles certamente vão abraçar a ideia. Então, a gente precisa ter esse lugar de entender como a gente mensura o que nós estamos oferecendo em termos de treinamento. Então, a universidade corporativa ela tem esse papel de ter métricas bem estabelecidas, fazer um diagnóstico muito claro da dor da área antes de propor uma solução, que eu brinco sempre que muitas vezes a gente quer dar a receita sem ter feito o diagnóstico. Não é assim que funciona. Nós precisamos primeiro fazer o diagnóstico da área, entender quais são as dores, para aí sim propor uma solução de aprendizagem que faça sentido. Entende? O líder ele tem que ser o primeiro a embarcar conosco para que ele atue como embaixador e não seja esse profissional. Né? Exato. Pelo contrário, né? Ele vai nos ajudar a convencer as pessoas e a trazê-las para o treinamento. Quer dizer, a área de T&D tem que ser um business partner desse líder para identificar as dificuldades que ele tem e o que a gente, como área de treinamento, consegue ajudar ele a minimizar esses problemas com relação ao desenvolvimento humano, né? Exatamente, exatamente. Porque a gente sabe que é desafiador, né? Atuar como líder não é simples, não é trivial. Eles têm N atribuições e precisam também gerir pessoas. Precisam também desenvolver os seus times, além de garantir as entregas. Então, a universidade precisa ser um apoio para esse líder. Off topic, tá, gente? Mas eu sinto que os líderes estão ficando meio doentes. Você faz sentido para ti, não? Total sentido. Eu acabei de vir de um congresso nos Estados Unidos, acredito que muitos de vocês conheçam, é a ATD, o maior congresso de treinamento e desenvolvimento do mundo. Ele acontece anualmente nos Estados Unidos, esse foi o 4º ano que eu participei, e lá foi muito falado nas sessões a questão de que o middle management, né, a gerência ali mediana, está adoecendo. Porque recebe pressão da alta gerência, recebe pressão dos funcionários, né, dos colaboradores, e está ali meio que sendo achatada numa situação... É isso, está achatada. Achatada, né? Numa situação... Está sendo demandada de cima para baixo e de baixo para cima também está naquela loucura. Exatamente. Então, há uma preocupação muito grande com a saúde mental desses líderes médios que a gente fala. Sim. E a universidade corporativa pode apoiar muito nessa questão. Pode desafogá-los muito quando traz para eles condições de desenvolverem os times, de melhorar as entregas, de dar esse apoio com esse olhar estratégico. Porque tem isso, a universidade ela tem que atuar naquilo que faz o ponteiro mudar. É muito complicado falar em ROI, mas a gente tem sim maneiras de mensurar o impacto do treinamento, do desenvolvimento no negócio. Eu queria saber disso aí. Mas você trouxe uma fala muito legal que a gente estava conversando antes de iniciar o episódio, né? Que faz total sentido com o que você falou agora, né? Que é uma área de T&D que está mais conectada ao tático e estratégico. E aí a gente estava conversando um pouquinho antes do nosso episódio e você comentou que, na sua visão, a área de T&D não tem que estar vinculada ao RH. Ela tinha que estar vinculada diretamente ao CEO ou ao nível mais hierárquico mais alto possível. E eu gostei tanto disso que eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque para mim foi muito importante. Eu nunca tinha me ligado à diferença se a gente trabalhar nesses dois cenários. Então, por favor. Na verdade, o que eu entendo é que a área de treinamento precisa ter autonomia. A universidade corporativa,
quando ela tem essa autonomia, quando ela está ligada diretamente ao CEO, ela pode enxergar as estratégias do negócio e ser valorizada de uma maneira muito diferente de quando ela está embaixo do RH. Então, eu vejo como um divisor de águas. Quando a gente pega empresas, e já temos algumas, felizmente tem sido uma tendência, viu? Uma tendência nós termos mais universidades corporativas, mais áreas de treinamento desvinculadas do RH. Até porque você tira toda aquela carga de outras questões que o RH precisa cuidar e deixa a universidade corporativa ou a área de treinamento focada nas soluções de aprendizagem, sempre com o olhar estratégico do negócio, no sentido de já desenvolver competências para o futuro, não só ficar apagando incêndio. Então, a ideia é que nós entendamos o que a empresa busca para o futuro, onde ela quer chegar, e a universidade corporativa atue para ajudar a empresa a chegar nesse lugar. Sempre lembrando que as competências que nos trouxeram até aqui não nos levarão para o futuro. Então, esse olhar estratégico, fazer parte do board, sentar na mesa, entender as estratégias de negócio, isso dá uma robustez para a universidade corporativa que amplia muito o seu impacto. Entendi. Mas aí um desafio de cultura de aprendizagem, tá? E as pessoas de treinamento e desenvolvimento que estão talvez vinculadas ao RH ou é uma área apartada que tem uma equipe de uma pessoa só, como é que essas pessoas, nessa situação, conseguem se aproximar desse nível mais tático para que consigam transformar, talvez, uma operação que hoje está mais como apagando incêndio e não traz resultados, sabe? Qual é a dica que você dá para que essas pessoas consigam alcançar esse C-level para mostrar para ele que realmente treinamento e desenvolvimento dá resultado, porque daí sim ele começa a olhar com melhores olhos para tentar fazer crescer a área para que ela tenha mais pujança? O que eu diria, acho que a grande dica aí seria mostre números. Aí é que tá. Tenha Esse é o indicadores. Então, se eu recebo uma demanda de um treinamento de uma área, eu preciso, de novo, fazer um diagnóstico muito preciso daquela dor, entender quais são os números hoje, então ter indicadores ali. Então, por exemplo, uma área de TI me pede um treinamento de atendimento ao cliente interno. Eu preciso entender qual é o número de reclamações hoje que eu tenho dos profissionais da empresa com relação ao TI, qual que é o tempo de resposta do nosso TI, qual que é a efetividade das soluções. E aí eu vou propor um treinamento e vou novamente medir esses mesmos números, porque aí eu consigo mostrar para o CEO ou, enfim, para os níveis acima, os resultados que aquele treinamento trouxe, porque muitas vezes o treinamento dá bastante resultado, mas ninguém vê. É aquela coisa, se o treinamento dá resultado, por exemplo, o gestor da área comercial que conseguiu fazer o time comercial vender mais, né? Ou o gestor de atendimento que conseguiu capacitar melhor o pessoal de suporte para dar menos e eles conseguem resolver mais problemas com menos tempo, com menos chamados, né? Nunca é área de TI, nunca é área de treinamento, né? Exatamente isso. Então, muitas vezes a gente não recebe os créditos que deveríamos. Outras áreas levam esses créditos no nosso lugar. Então, é o momento de nós nos posicionarmos, mostrarmos os resultados e deixarmos muito claro que as ações de treinamento trouxeram esses resultados para a empresa. Então, é muito um lugar de posicionamento. Ainda que você atue sozinho, ainda que você não tenha essa visibilidade, começar a construir esse lugar, mostrar esses números, criar essas métricas e apresentá-las, vai te colocar numa visibilidade muito maior e você vai deixar de dar oportunidade para outras áreas levarem o crédito no lugar do T&D. Vou tentar trazer um exemplo para tentar fechar isso, né? Então, na sua visão se você tem talvez um gerente que é uma pessoa partidária de treinamento, você colar nele e fazer, cara, me fala um problema que você tem hoje que talvez com treinamento a gente resolva. Medir o antes, aplicar o treinamento, medir o depois, tornar isso um case, aí aos pouquinhos você começa a disseminar essa cultura de aprendizagem. É mais ou menos isso? Exatamente isso. É exatamente isso. É isso. É você colar nesse profissional que é favorável, que entende a importância do treinamento, fazer um diagnóstico muito preciso, e essa etapa é extremamente importante,
para que a sua solução de aprendizagem, de fato, vá sanar aquela dor, porque pode não ser um curso, pode ser uma mentoria, pode ser qualquer outra coisa. Exato. Eu preciso entender, fazer esse diagnóstico bem preciso da dor, construir soluções de aprendizagem para aquela dor, de repente uma jornada, não só uma ação isolada, uma jornada, e depois mostrar os resultados disso. E aí fazer uma apresentação, levar isso para frente, deixando muito claro o impacto que aquele treinamento trouxe para aquela área. Engraçado que tudo começa com o famoso LNT, né? Levantamento das necessidades. Sempre assim, né? Sempre assim. Hoje você tem um processo bem estruturado para isso. Chega uma demanda de TD, ela é bem analisada pela área, são feitas boas perguntas, isso cai num roadmap de priorização de treinamento e desenvolvimento. Como é que vocês fazem hoje para fazer essa gestão das demandas? É complexo, não vou dizer que é fácil, a gente sabe que tem toda uma limitação orçamentária, nem tudo que a gente recebe de demanda a gente consegue entregar, mas tem sim uma escala de priorização. Hoje a gente tem lá um processo muito estruturado de diagnóstico, então o profissional ou a área que solicitou o treinamento, ele tem que responder uma série de questões para que nós entendamos qual é a dor de fato, quem são as pessoas, qual é o público-alvo, que acontece também muito erro na mensuração de quem eu devo treinar. As áreas, às vezes, isso acontece. As áreas, às vezes, pedem treinamento para um público-alvo que não deveria ser o público-alvo daquele treinamento. Ou talvez até poderia ser, mas não apenas esse. Talvez nós tenhamos que treinar mais pessoas além do que está sendo solicitado ali. Entendi. Sabe? Então, esse diagnóstico ele vai nos ajudar, essas respostas que os gestores nos darão desse formulário, nos ajudarão a definir público-alvo, priorização, a ligação disso com a estratégia do negócio, o quanto isso vai me aproximar do lugar que eu quero chegar. Então, tem toda uma análise ali que é minuciosa, leva tempo. Então, a gente pede, geralmente, levantamento de necessidade de treinamento em setembro para o próximo ano. Ah, é assim? E aí a gente vai, só que é assim, a gente pede em setembro uma primeira versão. E aí a gente vai acompanhando isso, porque a gente vai estudando, entendendo, porque hoje o ambiente é muito dinâmico. Mas essa é a pergunta que eu ia te fazer, né? Tipo, o que eu vejo hoje, né? Planejamentos estratégicos de 3 anos não existem mais, né? Exato. De 1 ano é difícil, 6 meses, talvez 3 meses é o que tem mais acontecido, né? Como é que vocês pensam em ações de treinamento planejadas para o ano seguinte e até setembro, você falou? Isso, setembro a gente pede uma primeira versão, a gente tem 3 meses para fechar. Tá. Eu estou dizendo que o processo ele é minucioso, ele é bem detalhado, porque em setembro a gente recebe uma primeira versão e aí a gente tem setembro, outubro e novembro para chegar numa definição, porque em novembro a gente já vai estar em defesa orçamentária. Entendi. Para entender qual que é o orçamento que nós teremos para o próximo ano. Em dezembro já tem que estar fechado. Claro que num ambiente dinâmico como o nosso, a gente tem demandas novas que estudam. Por exemplo, o que nós planejamos de IA em setembro do ano passado não é o que nós estamos oferecendo hoje. É a base permanece. Tá. O que nós entendemos lá no ano passado, quando nos foram solicitados treinamentos de IA? Que não fazia sentido aplicar treinamentos de IA para todo o instituto, para toda a empresa, porque está na moda ou porque está todo mundo fazendo. A gente precisava entender o que a IA ia agregar para cada papel, para cada profissional dentro da sua atuação. Então, esse detalhamento de, olha, eu tenho que fazer uma trilha de IA para designers, uma trilha de IA para devs, para líderes, foi fundamental e isso se mantém. Isso foi estabelecido em setembro, isso se mantém. Legal. O que foi ampliado? A questão dos agentes, que a gente inseriu depois, porque ele ganhou força. Setembro, exato. Isso ganhou muita força mais recentemente. Perfeito. Então, a gente vai... É aquilo de você estar o tempo todo ajustando a rota. Por mais que nós tenhamos um planejamento, e a gente tem que ter, não é porque o ambiente é dinâmico que eu vou deixar a vida me levar. Não é assim, não dá para ser a lá Zeca Pagodinho. A gente precisa ter um planejamento, mas temos que ter flexibilidade e mais monitoramento. Mais do que flexibilidade, é monitoramento do contexto. Entender o contexto interno e externo, monitorar o tempo todo para fazer o processo de análise e decisão do que a gente mantém, do que a gente tira ou do que a gente agrega, e aí sim a gente faz a transformação por meio da aprendizagem.
Aí é que tá, né? Você falou muito dessas mudanças, esse mundo VUCA, que a coisa está mudando toda hora. Vocês têm algum comitê de gestão de mudanças com base no planejamento de treinamento? Olha, vai entrar coisa nova, esse programa que a gente tinha previsto para maio vai ter que segurar um pouquinho, isso é comunicado para todo mundo. Como é que você faz esse equilíbrio dos pratinhos versus o que você planejou e o que está entrando toda hora? A gente tem um comitê de mudanças, a gente tem um comitê só de IA, só para analisar tendências de IA, e a gente tem um hábito muito positivo, que é acompanhar todos os relatórios das consultorias, tudo que está saindo, e levar também profissionais para congressos dentro e fora do Brasil para acompanhar tendências. A gente está muito de olho nessa questão do monitoramento das tendências, para ver as apostas que a gente quer fazer. E, por meio desse acompanhamento, a gente vai compartilhando internamente os resultados, porque muitas vezes você não vai conseguir mandar para um congresso de tendências de tecnologia, por exemplo, muitas pessoas, porque é um investimento considerável. Você vai mandar uma pessoa que vai atuar como multiplicador quando ele volta. Que legal. Então, a gente tem essa prática também. Todos os profissionais que a gente investe para irem participar de um congresso e trazer esse conhecimento, ele tem por obrigação com a Unield, que é a nossa universidade corporativa, compartilhar isso depois. Então, a gente tem o TED Talks, lá que a gente chama, né, o ELD Talks, que é um momento que a gente compartilha isso. A gente tem vários momentos, na verdade. Tem momentos de compartilhar apenas dentro da área, depende de se aquele é um assunto de interesse do Eldorado como um todo, aí vai para o ELD Talks, se for o caso, porque aí todo mundo assiste, fica na plataforma de aprendizagem. Se é um assunto que só interessa para uma área em específico, mas o importante é que seja compartilhado. Então, isso de monitorar o que está acontecendo e da gente tomar juntos, dentro de um comitê, a decisão de quais são as apostas, faz total diferença. A gente vai errar às vezes, claro, mas nós estamos nos munindo de dados, não é uma aposta no escuro. Né? Com base nos dados que a gente tem, pode ser que os dados mudem, e acontece bastante, mas a gente tem que ter esse cuidado de, munidos de dados, tomar uma decisão o mais assertiva possível e o mais antecipada possível. A gente tem várias, na verdade, experiências de termos sido pioneiros em diversas frentes, por causa desse olhar, de estar acompanhando o mercado, fazendo esse monitoramento. Isso nos levou em várias questões a sermos pioneiros. Que legal, gente. Olha só, baita dica. Então, todo mundo que faz alguma ação de treinamento fora tem que trazer como ativo algum aprendizado que ele possa compartilhar. Isso, atuar como multiplicadores internos do conhecimento, isso mesmo. Que legal. Isso até força a pessoa, né, que está participando a realmente botar a cabeça ali e se imergir. Exato, ela tem esse compromisso, né? Eu vejo muito evento, como por exemplo o CBTD, por exemplo, que vai todo mundo lá e eu não sei, posso ter uma visão errada, tá, gente? Mas eu vejo a pessoa mais pegando brinde do que participando daquelas mini sessões de treinamento para trazer algum aprendizado para dentro de casa, né? Exato. E é tão caro para a empresa tirar o profissional da empresa para um evento pago, para participar daquele evento, para trazer ativo para a empresa, né? Que realmente deve ser uma coisa obrigatória, na minha visão. Exato. Na minha visão. E é o papel da universidade corporativa ou da área de treinamento. Então, a gente tem um template. Formar um multiplicador. Isso, a gente tem um template. Então, a pessoa já vai com esse compromisso de que ela tem que trazer. Aí você vai ter lá os principais insights, os principais aprendizados. Ela vai ter que preencher tudo aquilo quando ela retornar. E aí a gente define a maneira, né, o método que nós usaremos para compartilhamento desse conhecimento. Que legal. Então, isso evita que a processo pessoa... isso hoje. Processo, isso faz parte do nosso processo, evita que a pessoa vá passear, que acontece, né? Como você falou. Ela tem um compromisso, ela não está indo ali apenas para passear, né? De repente, num local. Ela está indo realmente para trazer conhecimento para a empresa que está investindo nela. Ó, gente, isso é cultura de aprendizagem. Sem dúvida, sem dúvida. E depois acaba sendo tão natural que talvez para algumas pessoas vocês nem precisam mais pedir que elas façam isso, né? Exatamente. Ele falou tudo. Né? Muitas pessoas hoje já têm essa prática e já voltam e já nos procuram antes mesmo da gente pedir, porque a gente espera um tempinho da pessoa voltar para solicitar o material. Sim. Muitos já mandam, às vezes, do próprio congresso, no último dia do congresso, no avião. A pessoa já está compilando ali os dados para nos enviar. Então, a gente tem recebido isso cada vez com mais frequência e mesmo sem mesmo pedir, né? Antes mesmo de pedir. Aí, quando você vê isso chegando sem você pedir, você sabe, cara, a cultura está estabelecida. Está estabelecida. Né? É um indicador importante, né? E a Karina fica com um sorrisão alegre quando isso acontece, né? É, muito. É, né? Bom,
falamos de cultura de aprendizagem, mas eu vejo uma questão que ela pode ajudar a cultura da aprendizagem, mas na minha visão ela está diminuindo a cultura de aprendizagem. E eu vou entrar no assunto polêmico contigo. Vamos lá. O que você acha da inteligência artificial hoje? É delicado, né? Porque tem ganhos imensos, não tenho dúvida que a IA traz inúmeros ganhos, mas eu acho que a gente tem que usar com muito cuidado. Cuidado no sentido de não deixarmos de desenvolver competências humanas Falou tudo. imprescindíveis para a nossa atuação. Então, a IA não vai substituir as nossas competências desde que nós não permitamos. Então, a gente é que tem que continuar tendo o hábito de escrever, porque senão a gente não desenvolve a competência da escrita. Se a gente começa a fazer textos agora só com a IA, e pior, sem analisar minuciosamente os resultados da IA para o nosso aprendizado, é um risco muito grande que se corre. Então, a IA está ali para nos apoiar, para nos auxiliar, mas a gente tem que saber analisar com cuidado o que ela nos traz. Primeiro, saber fazer as perguntas isso que eu ia falar. certas, antes de mais nada. Exato. Né? Antes de mais nada, saber perguntar para a IA, que já requer um repertório também importante. Depois, saber analisar aquelas respostas e usar para nosso aprendizado. Então, eu sempre digo que ao invés de pedir para a IA fazer um texto para você, faça você o texto e peça para ela aprimorar. Entendi. Isso faz mais sentido quando você pensa em aprendizagem, em prática, senão a gente deixa de escrever. E eu tenho visto muitas pessoas até que escreviam muito bem, mas que a IA faz uma entrega melhor do que a pessoa faria. Foi parando, né? Foi parando. E aí a gente vai perdendo. Então, é um risco. Isso foi comentado também nesse congresso em Los Angeles, o risco que a gente corre hoje de perdermos capacidades humanas pelo uso excessivo da IA. Vou sair do tópico de novo, tá, gente? Mas eu gostaria muito de ir na TD, nunca fui, né? Você já foi 4 vezes, né? Então, comece só me contando um pouquinho dessa tua trajetória desses 4 anos lá, o que você realmente vê, né, de evolução ao longo desses 4 anos. E olhando agora para a TD desse ano, o que está vindo de diferente? Porque, né, acontece lá, dá 2, 3 meses, chega aqui, né? Então, conta um pouquinho para a gente, para quem não conhece a TD, talvez até explique o que é a TD, né? Sim. Mas a gente gostaria de escutar um pouquinho. Claro, a TD é um congresso de treinamento e desenvolvimento que acontece sempre nos Estados Unidos, cada ano em uma cidade diferente, mas sempre nos Estados Unidos, que seria a versão mundial da nossa CBTD, né? A CBTD até bebe muito da água da TD. A gente tem lá profissionais que passam todo ano pela TD para trazer insights para a nossa CBTD. Mas o que eu percebo nessa evolução dos 4 anos que eu participei? A gente tinha, no primeiro ano que eu fui, 4 anos atrás, já uma discussão sobre IA, mas ainda muito vaga. 4 anos atrás. 4 anos atrás. Meu Deus. O primeiro foi em 2022. Já se tinha alguma discussão muito vago e isso foi tomando corpo. Então, esse ano foi o primeiro ano que a gente viu cases de aplicação prática de IA, não mais discussões apenas teóricas. A gente já conseguiu assistir cases de aplicações práticas da IA, o que é muito positivo. E a gente percebe também a questão dos temas. Então, por exemplo, ano passado foi muito forte o tema da segurança psicológica. Quem estava lá? Amy Edmondson. Estava lá para trazer para a gente toda a questão da segurança psicológica. Esse ano a gente já não falou tanto, embora tenha toda a questão da NR1 aí em vigor, que aqui é forte, exato, né? Aqui está super em discussão. Lá não foi tanto. Lá esse ano foi muito mais uma discussão envolvendo competências humanas, que eles chamaram de humanidades. Humanidades. O quanto a gente precisa sair do raso, sair do superficial. Porque esse robô não vai fazer. Exatamente. Né? Exatamente. A importância da criatividade.
da curiosidade, de aumentarmos o nosso repertório, de fazermos coisas diferentes, de nos abrirmos para leituras diferentes, para filmes fora do nosso Que é isso que vai tirar hábito. repertório para trabalhar com as IAs, né? Exatamente. Tá preparando as pessoas para esse movimento, de certa forma, né? É isso, é exatamente isso. Então foi muito falado esse ano essa questão das competências humanas e o quanto a gente precisa desenvolvê-las para esse futuro. Faz total sentido, sabia? Porque a gente até tem profissionais hoje que estão chegando nas empresas que não têm essas competências humanas muito desenvolvidas. Porque eles já vêm de um movimento muito EAD ou muito isolamento e quando tem que trabalhar o presencial, dá uma travada, né? Exato, exatamente. E quando a gente pensa em conhecimento, a gente está com um excesso de informação hoje Total. que acaba também nos levando para essa superficialidade, né? Então, é nosso papel também, como área de treinamento, a questão da curadoria, de enxergar o sentido naquilo ali. Senão, a gente fica só com uma plataforma cheia de cursos, mais de 20 mil cursos, 30 mil cursos, e o que de fato faz a diferença? Sabe? Então, não é sobre quantidade, é sobre qualidade do que a gente está oferecendo de treinamento, é sobre valor agregado, que a gente já falou aqui no começo da conversa, né? Sim. E agora, voltando, né, para o assunto cultura de aprendizagem, né? Eu queria a tua opinião, né? A gente tem, às vezes, empresas que realmente têm uma universidade corporativa, tem um leque grande de cursos nesse ambiente de educação, mas o engajamento está baixo. O pessoal quase não faz, ou faz por obrigação, porque é obrigatório, tem prazo, o líder cobra, né? Mas dá para ver que, por questão de cultura, talvez, ele não usa isso para o seu desenvolvimento, para ver o seu crescimento. Isso é culpa de quem? Da liderança? A cultura a gente sabe que influencia também. É da área de T&D, que talvez não está criando um acervo de treinamentos que o liderado olhe e veja que aquilo pode ajudar ele a se desenvolver. É um pouco de tudo. E aí? É difícil essa pergunta, né? É difícil, mas eu acho que tem um pouco de tudo aí, sabe? Né? Porque tem um pouco, às vezes, da passividade do profissional. Se você oferece ali um catálogo com uma série de cursos e ele vai fazer quando ele tiver tempo, esse momento não vai chegar. A gente sabe que a rotina nos engole e a gente tem as entregas que estão concorrendo com a aprendizagem o tempo todo. Então, eu acho que o papel da universidade é muito esse. De não deixar ali uma série de cursos de forma opcional, solto, sob livre demanda. Tem que fazer sentido, né? Sabe? É oferecer de maneira assertiva treinamentos que encaixem na rotina daquele profissional. Tem que ter esse olhar, sabe? De em que momento eu vou oferecer, em que formato, se vai ser presencial, se vai ser EAD síncrono, assíncrono. Então, ter esse olhar para encaixar, por exemplo, esse programa de criatividade que a gente está rodando, ele está sendo presencial a cada 15 dias por 4 horas fora da empresa. Legal. Porque a gente percebeu que o engajamento é diferente quando você tira o profissional, né, ali do dia a dia e o coloca num treinamento que é muito prático, assim, é muito mão na massa. Então, eles vão aprender ferramentas de criatividade, Crazy 8, 6 Chapéus, ferramentas usadas pela Apple, pela Google, enfim, por empresas de tecnologia para geração de ideias inovadoras. Então, você tirar os profissionais da empresa uma vez por semana, por 4 horas presencial, cabe na rotina, sabe? Mas isso foi definido depois de um estudo bem cuidadoso, veja, não adianta eu querer fazer isso toda semana, que não vai funcionar, qual que é o dia que eles têm menos reuniões, então tem que encaixar na rotina, e é esse o nosso papel, é sermos propositivos de oferecer algo que as pessoas enxerguem valor, e à medida que a pessoa vai no treinamento, aprende as técnicas, volta, aplica, ela fica contando os dias para voltar. Isso eu tenho recebido relatos de vários profissionais de que, olha, destravou ali, eu estava numa situação sem achar resposta, usei a ferramenta, destravou e agora eu estou assim, muito mais ágil na busca de soluções, sabe? Vocês trazem isso como exemplo? Por exemplo, um colaborador que fez um programa de treinamento, conseguiu aplicar isso, viu o retorno, está demonstrando isso. Vocês pegam pessoas que são engajadas na universidade corporativa para ver o crescimento dela na empresa, ou pessoas que estão desengajadas e
como é que vocês fazem esse endomarketing para fazer a cultura de aprendizagem girar? Porque para mim o exemplo arrasta, é aqui que eu quero chegar. Excelente. A gente fez todo um trabalho, primeiro, de divulgação desse programa, o que ele ia proporcionar para as pessoas que participariam. Isso também já foi trazendo para elas uma série de insights de, olha, por meio desse programa você vai aprender as técnicas mais usadas pelas empresas de tecnologia, na busca de soluções, enfim, fizemos toda com a nossa área de comunicação, tá? Toda uma conscientização da importância do treinamento. As pessoas já foram mais abertas para receber aquele conhecimento. Hoje, eu encerrei uma das turmas, foram 10 encontros de 4 horas, 40 horas de curso, 10 encontros a cada 15 dias, né? Começou no começo do ano, hoje eu terminei a 4ª turma, serão 10 até o fim do ano. Finalizei a 4ª turma hoje de manhã. O que eu fiz? Eu mandei um forms para eles, coisa simples, tá, gente? Mas um questionário com uma série de perguntas, tanto quantitativas como qualitativas. Como você avalia o curso, os professores, avaliação de reação. Isso, o equilíbrio entre teoria e prática durante o curso, tem todo o embasamento, mas tem o exercício também, a prática ali. E pergunta se tinha muita ação prática aí, né? Deve ter, né? Muita, é um curso muito aplicado. Fica na cabeça. Exato. Então, foram várias perguntas quantitativas e qualitativas, e hoje eu fui levar os resultados para eles. E nas qualitativas eu pedi exemplos. Cite exemplos em que você aplicou os conhecimentos no dia a dia de trabalho. E foi muito legal, porque eles deram vários depoimentos, como esse que eu falei. Eu destravei no problema que eu estava, eu apresentei uma solução para o cliente que ele adorou, com base na técnica aprendida em sala de aula. Então, isso eu vou levar como resultado do treinamento. Por isso que eu falei da importância de mensurar isso. Gente, hein? A gente sabe que medir ROI e direção de D&D é muito difícil, mas isso dá para fazer. Dá para fazer. É um forms, gente. Não é nenhuma técnica mirabolante, nenhum questionário super elaborado. É um forms que dá a oportunidade das pessoas compartilharem o que elas aprenderam, como elas aplicaram, o que poderia ser diferente. Também pego sugestões de melhoria para eu aplicar nas próximas turmas, porque a gente tem que ter sempre esse olhar também de correção de rota. Nem tudo vai funcionar, nem tudo vai gerar resultados positivos. Então, dá essa voz para as pessoas dizerem, Karina, tal questão podia ser melhorada. Então, eles falaram, por exemplo, de atividades supervisionadas. Queríamos ter mais atividades supervisionadas. E aí você vai melhorando para as nossas entregas da área de treinamento serem cada vez melhores. Legal. E você já recebeu aquele e-mail daquele colaborador que encaminha e-mail para a área de treinamento e fala assim, cara, obrigado, eu consegui uma promoção porque eu me desenvolvi em XYZ e vocês me deram... Vocês têm isso também, não? Temos, e isso é o que é a melhor coisa que tem, né? Isso é o que nos energiza, isso é o que nos motiva. Verdade. E é muito genuíno, né? Quem trabalha com treinamento, trabalha porque gosta. A gente geralmente ama o que faz. Porque é difícil. É difícil, é desafiador, mas acompanhar o processo evolutivo das pessoas é muito gostoso. É muito gratificante e não é incomum recebermos esses e-mails. É até bastante comum, sim, né, das pessoas dizendo do quanto aquele treinamento fez a diferença, ou a participação naquele evento, ou aquela certificação. A gente fez agora uma certificação PMP para todos os gerentes de projetos e a gente tem recebido muito feedback do como isso melhorou a excelência das entregas. Dá para ver que o seu olhinho ficou meio marejado. Muito gostoso. Assuntos, né? Cara, que legal, cara. Muito bom o bate-papo. Eu não sei quanto tempo a gente está já. 40 minutos falando só sobre cultura de aprendizagem. Que legal. E eu acho que a gente poderia ficar pelo menos aí mais umas 4, 5 horas conversando. Sem dúvida. Então, já vamos então fechando, né? Porque eu acho que um podcast muito longo o pessoal talvez não escute, né? Mas com esse papo eu tenho certeza que todo mundo escutaria, né? Mas, Karina, para fechar, né? Qual a dica que você dá para uma área de treinamento e desenvolvimento que precisa aplicar a cultura de aprendizagem? A gente já falou um pouquinho, já deu algumas dicas, mas assim, tem um by the book, é difícil, né? É difícil, mas tem um by the book, tem um book mesmo, tem um livro. Boa. Tem um livro que eu gostaria de sugerir, gente, que é muito bom, chama For Your Improvement, de Korn Ferry. Esse livro ele tem 600 páginas, é um livro bem robusto, ele já tem a versão traduzida
E é um livro que ele traz as 38 competências globais. Olha E só. a gente montou as trilhas de soft skills com base nesse livro. Ah, é? Esse livro ele foi muito importante para embasar várias ações da universidade, porque ele fala, por exemplo, para cada competência, qual que é o nível ideal que a gente deve ter daquela competência, o que, que acontece quando eu estou aquém e quando eu estou além. Porque tem isso também, às vezes Olha só. você acha que eu sou muito bom nessa competência, mas você pode estar over. Quando você tem uma competência também super valorizada, ali superestimada, isso pode te trazer problema. Então é muito legal porque o livro ele tem esse olhar de qual que é o nível ideal daquela competência e como eu posso aplicar. Então, por exemplo, um líder, vamos falar da flexibilidade. É bom que um líder tenha flexibilidade? Claro que é. Mas imaginem um líder que seja flexível em excesso. Isso vai trazer problemas Vai trazer também. malefícios. Concorda? Tudo que é excesso faz mal, Tudo né? que é excesso é ruim. Então, o livro ele traz isso assim, para cada competência, ele vai detalhar, vai trazer dicas de artigos. Legal. É excelente, gente. For Your Improvement. FYI. Né? A capa do livro é um livro rosa. A capa é FYI, For Your Improvement. Olha, vou dar Vale uma muito a pesquisada, pena. sabia? Vale bastante a pena ler esse livro. E é bem atual ou não? Ele não sei dizer de que ano ele é. Tá? Aham. Eu já o li algumas vezes. Não acho que seja muito recente, não. Mas é Sim. uma bíblia de quem trabalha com treinamento e desenvolvimento. Olha só, cara. Falando em livro, né? Te dar o meu presente. Ah, muito Meu bom. primeiro livro, Que legal. voltado para a área de educação corporativa. Excelente. Bem prático, cheio de ferramenta para a equipe de T&D. Espero que você Nossa, goste. agradeço demais. Soubesse, tinha trazido o meu para você. Eu Oxe. publiquei esse ano do meu doutorado, Desenvolvimento de Capacidades Dinâmicas para Transformação Digital. Olha, onde é que o pessoal No acha? próximo encontro, ele está em todas as e-commerces aí. Mercado Livre tem, É? tem vários sites, chamam o Desenvolvimento de Competências Dinâmicas para Transformação Digital. Um livro bem fresquinho aí, foi publicado esse ano Como passado. é que o pessoal desculpa. te acha nas redes sociais? Karina- Você é ativa, não é ativa, Sou muito conversa? ativa, gente, primeiro, super obrigada. Imagina, Falar, adorei. imagina. Vou ler com todo carinho, Imagina, viu? Com certeza vai agregar muito para mim. Te agradeço Tem demais. muita Com ferramenta de IA para certeza. T&D aí dentro, tá? Nossa, excelente. Fico muito feliz. Eu estou, pessoal, no LinkedIn super ativa, como Karina Conká Ribeiro Fernandes, tá o meu nome completo lá. Perfeito. E tenho o maior prazer. Respondo todo mundo que me adiciona, marco Bente com quem tem interesse para conversar um pouquinho mais. Estou muito à disposição. Que bom, que bom. Mais alguma coisa, Karine, que você gostaria de agregar não, nesse bate-papo de hoje? Não, acho que o recado que fica é vamos continuar fazendo o nosso trabalho de forma genuína, que a gente faz. Resiliência. Mas vamos nos posicionar para mostrar os nossos resultados. Acho que é isso. Ah, Né? A gente faz de uma maneira muito genuína, com muito amor, mas nos falta muitas vezes esse posicionamento de mostrar o resultado do nosso trabalho. baita fechamento. Fechamos super bem, né? Gente, então, esse foi mais um T&D Cast. Quero agradecer muito quem ficou até aqui escutando a gente, ouvindo a gente, né? E tem mais episódios por aí. Obrigado de novo. Foi muito bom a gente ter conversado hoje. Eu que agradeço. Muito obrigada. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até mais.